E as cartas que Paulo escreve são orientações para que eles deixem o legalismo judaico e possam começar a observar tudo pelo prisma da palavra de Deus. Então, essa carta é escrita quando Paulo está ainda preso em Roma, agora pela segunda vez, e ele precisa passar o bastão. Você vai encontrar essas informações aí no primeiro parágrafo. E nessa passagem de bastão ele precisa observar alguém que tenha o mesmo espírito dele, um espírito temente a Deus e também corajoso, destemido, desbravador. Para fazer evangelismo, ele não poderia ficar apenas no seu local de origem. Ele dali começaria, mas ele precisava prosperar em outros campos. Foi assim que Paulo fez, e a gente tem no relato todo do livro de Atos, quando ele prepara pessoas para começar a expandir essa palavra, para que ela saia de Jerusalém, vá para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, quando a gente percebe a figura de Timóteo, é um jovem que Paulo olha para ele e diz: esse pode ser muito útil na propagação do evangelho. Ele tem de fato esse espírito porque ele recebeu orientações bíblicas, ele recebeu essa fé primeiramente da parte de Deus, mas também ele teve uma família que o orientou no evangelho. Então, o apóstolo vai escrever orientações sobre a importância do exercício de uma vida piedosa. E aí, vale uma pequena observação. Hoje você vai escutar algumas pessoas falando: fulano tem uma vida piedosa, fulano é muito piedoso. O que é ser piedoso? O que é exercitar uma vida piedosa? É simplesmente uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí não existe alguém que segue a palavra de Deus e tem um comportamento diferente dela. Ah, eu sou piedoso, eu sigo a palavra de Deus. Mas o que você vê é totalmente diferente do que está aqui. Então, se alguém segue essa palavra, os frutos serão conhecidos a partir do comportamento. E o comportamento é bíblico. Então, ser piedoso não é porque a pessoa passa 5 horas em oração, porque eu duvido que alguém fique. Nós temos outros trabalhos a fazer. Nós precisamos separar tempo de qualidade para o Senhor. Mas eu duvido muito que hoje, na situação, no contexto que a gente vive, alguém tenha essa condição, fora nos mosteiros. Eles vivem para isso. Mas que alguém separe 5 horas diárias para ficar orando, nem venha com essa conversa, porque não existe. Leitura da palavra de Deus. Eu leio 30 capítulos por dia, eu leio a Bíblia 4 vezes de capa a capa durante todo o ano. Cuidado com essas coisas. Às vezes pessoas querem se arrogar muito espirituais, ser mais santas do que outras pelas obras, mas a palavra mesmo nos diz que não é por obras que a gente vai ser conhecido, mas sim pela fidelidade à palavra de Deus. Então, contanto que você tenha um tempo separado, seja ele qual for, de leitura e oração, isso vai te ajudar a ter uma vida piedosa. Porque essa meditação na palavra e essa oração vai fazer com que você esteja cada dia mais conformado com a palavra e com a vida que o Senhor estabelece. Ele vai dizer que é importante exercer uma vida piedosa em face aos impostores na igreja de Cristo. E hoje não é diferente. Existe impostor que fala que tem vida piedosa e não tem. Existe impostor que diz: eu sou reformado, piedoso, tal. Não é. Não é só o impostor na igreja de Cristo, não é somente aquele que prega errado a palavra de Deus. Esses são conhecidos e públicos e notórios. Mas existem os impostores que têm capa de piedade, mas por dentro não são piedosos. Esses são os mais difíceis de identificar e são os mais danosos à vida da igreja. São aqueles que por certo tempo enganam internamente, mas nunca enganaram a Cristo. E aí Paulo diz: Timóteo, cuida da doutrina e de ti mesmo, para que você dê testemunho correto e você afaste esses impostores da igreja de Cristo. Então é uma carta de encorajamento, porque como ele diz no primeiro capítulo: eu lembro das tuas lágrimas. Timóteo desanima porque ele está pregando o tempo todo e parece que a igreja não cresce.
E os falsos mestres pregam isso aqui. É diferente de hoje? Não, essa carta é muito atual, porque a gente percebe as mesmas coisas. A gente desanima quando vê que determinadas programações atraem muito mais do que a palavra de Deus. E aí eu continuo dizendo, e eu vou morrer afirmando a mesma coisa: se a palavra de Deus não atrai você, nada mais poderá atrair. A salvação não, pode atrair para outras coisas, mas a salvação somente a palavra de Deus pode atrair. Então, Paulo vai chamar Timóteo de bom soldado de Cristo. Por quê? Porque Timóteo está numa guerra. E nós estamos numa guerra contra a nossa carne e contra os espíritos maldosos que estão por aí tentando enganar as pessoas. Até mesmo, se possível, os escolhidos de Deus. E aí você vai ter, nas informações básicas, nós ainda estamos nas cartas paulinas pastorais. Está bem no finalzinho, tá já chegando no final, mas Paulo ainda vai nos trazer outras coisas. Apesar de ter sido a última carta escrita, você percebe que ela não é a última que está na Bíblia. Ainda temos muitas outras, até que a gente chegue na que não é de Paulo, que é Hebreus. Então, até lá, você vai ter muitas outras cartas de Paulo. Uma delas a gente já comentou extensivamente aqui, que foi Tito. Mas, sendo a última carta, ela foi colocada no cânon juntamente com a primeira, antes de Tito. E quando você observa a data 65 depois de Cristo, você realmente vai entender que ela foi a última. A gente vinha caminhando 46, 52, 57, chegou agora 65. Já é um tempo muito afastado do início da igreja. E aí, de fato, Paulo preso em Roma pela segunda vez, agora de uma forma diferente. Na primeira vez ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, agora ele está preso no cárcere e incomunicável. Gente, hoje, pelas questões do nosso país, sabemos a diferença de uma prisão domiciliar de uma prisão num cárcere incomunicável. Então imagine que na primeira vez Paulo passa 2 anos preso dentro de uma casa. Ele não pode sair daquela casa, mas pessoas podem ir até a sua casa. Então ele tinha comunicação com outros irmãos que estavam levando o trabalho de Deus à frente. Agora não. Agora ele é preso de repente. De repente chegam, pegam ele e ele não tem tempo de pegar a sua capa e de pegar os seus pergaminhos. Ele vai sem absolutamente nada. E ele fica preso num cárcere, numa solitária, sem comunicação com quem quer que seja. É uma prisão em Roma. 1 Timóteo 4,2 vai nos trazer isso. 2 Timóteo 4,2, vamos abrir esse texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, versículo 2. O que é que vai dizer aí? Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse é o texto base da nossa epístola de 2 a Timóteo. Então, pregar com toda a longanimidade e doutrina. Ele diz, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, insta, ou seja, insista em pregar a palavra, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Isso me lembra muito o que é dito um pouquinho antes. Aqui Paulo está falando sobre a fidelidade e o zelo na pregação, mas bem antes disso, no versículo 16 do capítulo 1, do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ele só está destrinchando isso aí para a gente.
E mais uma vez, reforçando a Timóteo a necessidade de assim fazer. Outra questão é que ele vai tocar no bom combate, e esse bom combate é a expressão-chave de 2 Timóteo, quando ele diz: você tem que combater as falsas doutrinas e trazer ao povo de Deus aquilo que é sã doutrina. E aí nós temos aquilo que vai ser tratado na carta, o esboço dessa carta. Veja só o que nós temos aí. Fidelidade, 2 Timóteo 1, combate, 2 Timóteo 2, apostasia, 2 Timóteo 3 e desafio, 2 Timóteo 4. Os dois primeiros, fidelidade e combate, vão estar ligados à perseverança diante das provas atuais. Então, provas já existiam na vida de Timóteo e dentro daquilo que a igreja de Éfeso apontava como desafios. Então, provas do dia atual seriam falsas doutrinas, falta de unidade na fé e a necessidade de crescimento espiritual daquele povo. E aí, diante dessas provas atuais, o que ele poderia fazer? Para que o povo crescesse em graça e conhecimento, ele precisava ter fidelidade na pregação. É aquilo que o capítulo 4 vai trazer também, né? Especificamente o capítulo 1, mas o 4 reforça quando diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Mas ainda ele vai ter o combate às falsas doutrinas. Então, para livrar a igreja de qualquer problema em relação a conhecimento e crescimento maduro na fé, Timóteo deveria ser fiel na pregação e combater as falsas doutrinas. Sendo fiel na pregação, o povo cresceria no conhecimento, e combatendo as falsas doutrinas, eles não se confundiriam com aquilo que é ou não evangelho. Mas existiria também a perseverança diante de provas futuras. Porque a gente está aqui trabalhando para o hoje ser bom, mas a gente já pensa no amanhã. Se eu não plantar hoje, amanhã eu não vou colher coisas boas. Se eu não plantar conhecimento hoje, eu não vou colher maturidade. E é assim que ele vai tratar de duas questões: os desafios e a apostasia. A apostasia é algo difícil de se lidar dentro da igreja, porque a apostasia nos causa uma grande ferida. Existem casos e mais casos sendo tratados na igreja cristã ao longo dos últimos anos, de pessoas que serviram ao Senhor, de pessoas que entendiam boa parte das Escrituras, de pessoas que estavam liderando grupos dentro da igreja, de pastores que tinham mais de pastoral, e mesmo assim, por conta de qualquer situação, saíram, abandonaram a fé. E nisso eu não estou falando que eles abandonaram a fé porque abriram a igreja neopentecostal. Não, eles abandonaram a fé, abandonando tudo que a Escritura diz. Eles nem deturparam, eles simplesmente largaram. E existem casos, por exemplo, de pastores que estavam no exercício do seu pastorado e se converteram a outras religiões. Imagine um pastor hoje chegar e dizer para a sua comunidade: meus irmãos, hoje é o último culto que eu estou realizando aqui na igreja. Eu estou agora convertido ao islamismo. Apostatou da fé. Ou coisas mais próximas da nossa realidade: agora eu não sou mais pastor, agora eu sou católico apostólico romano. Pode acontecer. E isso, por que eu digo, como falei anteriormente, isso nos traz uma ferida muito grande? Porque a gente acha que isso não pode acontecer. A nossa ideia é que, uma vez que Deus nos atrai pela pregação do Evangelho, nós vamos ficar firmes até o final.
E de fato há uma doutrina chamada perseverança dos santos que diz que foi o Senhor quem nos chamou. E Ele se responsabiliza dando todas as condições ao nosso redor para que a gente permaneça. Não depende de nós o permanecer. Ele nos faz perseverar na fé. Agora, e se nós não tivermos a perseverança na fé? Ele nos dá todas as condições, mas Ele, de forma alguma, foge ao seu plano eterno. Então, existem pessoas que vão estar conosco talvez a vida inteira, e ainda assim nunca passaram pelo novo nascimento? Sim. São essas que em determinados momentos saem da igreja, deixam a palavra e vão viver vidas totalmente diferentes das que viviam. Essas a gente identifica como apostataram da fé. Porque não é simplesmente uma pessoa que veio, passou um ano e se desviou, como a gente fala, né? Não, fulano é desviado, passou um ano na igreja e saiu. Não, são pessoas que trabalharam, são pessoas que fizeram com que outras viessem à igreja, pessoas que realmente foram firmes durante um tempo, mas não era o plano final de Deus a salvação deles. É tanto que eles abandonam. Nós cantamos e nós lemos na palavra de Deus acerca dessa verdade. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, uma vez que nós fomos salvos. Então, se nós saímos das mãos do Senhor, de fato nós nunca estivemos nas mãos dele. Então, isso vai muito contrariamente ao que tem sido pregado em alguns locais, chamado perda da salvação. Você não perde a salvação. Se você acha que perdeu, no caso você apostatou da fé, você saiu, não é que você perdeu a salvação, você nunca teve. Porque nesse caso específico da salvação, a nossa garantia não é escolha pessoal. A nossa garantia é o sangue de Cristo. Então, uma coisa que o sangue de Cristo nos conquistou e nos garantiu, não pode ser perdida. Agora, uma coisa que eu escolho e que eu faço, eu posso perder, a qualquer momento. Veja que em todas as partes da tabela, você vai ter combate fiel. Eu preciso, para ter fidelidade, para ser um bom combatente, para resistir apesar da apostasia e das ofertas de apostasia também, e encarar todos os desafios, combater de maneira fiel. Fiel a quem? A Deus. E fiel a quê? A palavra. Então eu preciso ser fiel a Deus e a sua palavra. Quem é fiel a Deus necessariamente é fiel à sua palavra. A gente fala, e de forma muito interessante, terça-feira, pastor Luiz falou mais uma vez essa expressão, eu concordo mais com ela, a gente também fala, e outros pastores também a utilizam. É incompatível a ideia de que alguém ama a Deus, mas ama a Cristo, mas despreza, odeia a sua noiva. Então, da mesma forma que alguém diz que serve a Deus e é fiel a Ele, tem que ser fiel às Escrituras e tem que ser fiel à sua igreja. Então, as pessoas que apostatam da fé, 2 Timóteo 3, são pessoas que não mais, que já aconteceu de ter, mas não mais consideram Deus nos seus caminhos, se apartam das Escrituras. E qual é a consequência primeira de quando eu deixo as Escrituras? Eu deixo todo o resto. Eu deixo a igreja. Então, boa parte, a conclusão a que a gente pode chegar, boa parte dos desigrejados, que hoje é um movimento enorme, um grupo que cresce assustadoramente, são pessoas que apostataram da fé. Agora, isso é encoberto, e aí a necessidade da gente combater também e perseverar diante dessa prova. Isso é encoberto por questões bobas, banais.
que acontece na maioria das vezes que alguém sai da igreja? Eu me decepcionei demais com a igreja. Foi a igreja que lhe decepcionou? Foi a palavra que lhe decepcionou? Foi Deus que lhe decepcionou? Pergunta isso dentro de si, com sinceridade responda: não, não e não. Porque se a gente for agora começar a ver tudo o que acontece dentro da igreja que nos desagrada, ninguém vem para a igreja. Ou vem? Não. Se começar a observar só o que desagrada, você nunca vem. Agora, qual é o objetivo de estarmos aqui? É olhar para defeitos ou é servirmos ao Senhor? Essa é a ideia, esse é o ponto. As pessoas que apostataram da fé desconsideraram todo o resto, olharam só para pontos negativos. Aí disseram: eu me decepcionei com a igreja. Eu não acredito mais na instituição igreja evangélica. Eu não acredito mais na palavra de Deus. Eu não acredito em Deus. Ou seja, de desigrejado para ateu é pouco. Cuidado com esse tipo de coisa. Servir a Deus em casa é muito cômodo e muito arriscado. Você começa num dia fazendo culto doméstico, na outra semana você está só assistindo pela internet, na outra semana, não, dá tanto trabalho achar o link, não vou mais não. Você não assiste mais, você não dá para ser crente em casa, porque o crente, o ser humano é um ser social. Nós estamos na comunhão dos santos, e apostatar não é nunca uma opção. E aí nós passamos a 2 Timóteo uma sentença. Paulo apela ao jovem pastor Timóteo para que se mantenha fiel ao ministério de Cristo e defendendo a sã doutrina. E aí você tem contexto e finalidade. Nosso contexto, vou voltar só aqui um pouquinho, pronto. Contexto desta carta. Retirar aqui só um pouquinho, colocar isso, finalidade. Ele diz assim: deseja ver Timóteo antes da morte. Paulo sabe que vai morrer? Sabe. Nós sabemos que vamos morrer também? Sabemos. E nós sabemos tanto que vamos morrer que nós temos sempre algum desejo a realizar. O desejo de Paulo era ver Timóteo antes da morte. Onde é que está isso? Capítulo 4, versículo 6 da segunda carta. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Que oferta de libação é essa? Alguém saberia me explicar o que seria a oferta de libação? É um sacrifício, mas que tipo de sacrifício é esse? Que tipo de sacrifício? A gente tinha, por exemplo, holocausto. É semelhante ou é diferente? É semelhante. O holocausto era quando... Pronto, a gente falou aqui no mês da família sobre Abraão. Abraão deveria oferecer Isaac em holocausto, está lá no texto de Gênesis. E holocausto seria não somente passar a faca em Isaac, mas queimá-lo vivo. Tanto é que tinha a lenha, tinha o cutelo, mas estava faltando quem? O cordeiro para o sacrifício. E ele pergunta: pai, onde está o cordeiro? E ele seria o cordeiro. Para que o cordeiro fosse morto, mas também queimado totalmente. Essa era a oferta de holocausto. E ser oferecido por libação é: todo o meu corpo será consumido. Eu estou sendo oferecido para a morte e nada restará. O tempo da minha partida é chegado. Interessante que o versículo seguinte vai dizer o quê? É o famoso versículo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que
Todo crente pode colocar isso na lápide do seu caixão, seu túmulo. Morreu fulano de tal, tal. Aí, vamos lá, o que é que vai colocar na lápide dele? O que é que vai colocar lá para quando todo mundo chegar no cemitério ver ali, aqui já esse fulano de tal. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que isso é correspondente à vida de todo crente? Enfim, na vida de Paulo era muito correspondente, porque ele de fato combateu o bom combate. Ele pregou, mesmo sendo rejeitado. Ele foi às cidades das quais precisou sair correndo, para que não fosse preso. Ele foi preso por causa da perseguição ao evangelho, e ele está escrevendo uma carta de dentro da prisão. Então ele pode dizer que combateu o bom combate. Ele completou a carreira? Sim. Fazer mais do que Paulo na história bíblica, só Cristo. Mas nenhum homem fez, e eu ouso dizer que fora da história bíblica, na história da humanidade, você não tem uma pessoa que trabalhou mais pela propagação do evangelho do que Paulo, porque nessa época daqui não tinha nem mesmo toda a escritura. Você não tinha o Novo Testamento ainda. Ele foi um dos formadores do Novo Testamento. Então hoje nós temos a Bíblia completa. Fazer um trabalho com relação à palavra de Deus é mais fácil. Você tem tudo. Fora a Bíblia, você tem comentários. Você tem pessoas que estão a lhe ajudar o tempo todo. E o mais importante, você tem o Espírito Santo. Aqui, Paulo trabalhou de forma desvelada, horas a fio, para que essa palavra chegasse aos mais distantes distritos, quando ainda não existia imprensa. Era escrito em pergaminhos, e os pergaminhos nem estavam com ele mais. Mas veja como era necessária a vida de Paulo. Completou-se a carreira, ele guardou a fé. Isso aqui representa de fato a vida de Paulo. E ele diz que Timóteo vá até Roma e reúna todos os seus preciosos pergaminhos. Está no versículo 13, quando ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Mas tem uma coisa interessante. Ele quer que uma pessoa vá junto com Timóteo. Quem é a pessoa? Está aí. Quem é a pessoa que Timóteo deve levar? Na letra B. João Marcos. João Marcos é o sobrinho de Barnabé, que na primeira viagem missionária desertou. E agora, bem depois, é só lembrar o seguinte: quando a gente falou de 1 Timóteo aqui, disse que 1 Timóteo é uma carta escrita posteriormente à primeira viagem missionária de Paulo. E Timóteo provavelmente é um dos convertidos nessa primeira viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem, ele termina com Barnabé, mas João Marcos não termina essa viagem. Na segunda viagem, Paulo diz a Timóteo: agora eu vou precisar de você. E eu vou precisar de você para que você assuma a responsabilidade de pregar o evangelho, de combater esse combate da fé, defender a fé cristã, e eu preciso que você permaneça em Éfeso. Porque lá existe uma grande necessidade de que as falsas doutrinas sejam rejeitadas e de que a palavra de Deus seja estabelecida. Veja, a distância de uma para outra é coisa de poucos anos, não chega a 10 anos. E quem é que Paulo chama agora de volta? Marcos. Mas por que ele chama? Olha o versículo de número 11. Paulo está sozinho praticamente, só Lucas que está junto com ele. É o único que está com ele. E ele diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo aqui dá duas lições para a gente. Se eu estou sozinho, só tem uma pessoa do meu lado, eu preciso de mais gente. Porque ninguém faz nada sozinho.
Paulo sabia que era grande, que era importante para o ministério, para o reino de Cristo. Só que tinha uma coisa: ele só se tornava grande quando ele tinha os seus fiéis companheiros de batalha. Sozinho ele não resistiria. E ainda mais preso, em cárcere incomunicável. Então ele precisava de pessoas que o ajudassem, que estivessem próximos a ele. Outra questão é que ele nos ensina é: ter uma segunda chance. Tem gente que a gente dá até mais, mas pelo menos a segunda. João Marcos errou, mas ele era útil para o ministério. João Marcos era o tipo de pessoa que errou por imaturidade. Mas quando ele passou aqueles anos e viu o que tinha feito, com certeza pensou a respeito, amadureceu com relação à necessidade de pregação do Evangelho, e agora ele seria muito útil para esse ministério. Quando a gente começa a caminhada cristã, a imaturidade é uma das primeiras coisas que nos atinge. Porque nós ainda não sabemos tudo. E nós vamos morrer sem saber tudo. Só que, preste atenção, quando você é novo convertido, você tem o desejo de conhecer. Então, qualquer questão que é tocada, você quer pegar. Você escreve ali no papel: essa pregação eu tenho que guardar. Esse estudo é importante, depois eu vou revisar. Mas depois de alguns anos, parece que você vai cansando, você não quer mais saber de nada, ou acha que sabe tudo. E aí você vai deixando de lado aquela meditação, o estudo sistemático da palavra. É necessário que você tenha pessoas do seu lado que digam assim: meu irmão, estudar. Meu irmão, acabou não, tem mais coisa. A palavra é uma fonte inesgotável. Então precisamos continuar a estudar, porque o combate existe, mas sem preparo ninguém vence. E aí João Marcos vai ser útil para o ministério. Olha só que coisa: aquele que saiu agora é aquele que é trazido de volta a pedidos. E isso é muito bom. Paulo não foi um homem rancoroso. Ele não guardou mágoa da atitude de João Marcos. Pelo contrário, ele esperou o tempo certo da maturação daquele servo de Deus para que ele voltasse e fosse útil ao ministério. Existe também nessa carta, na segunda, 3 características de Paulo que são colocadas: a grandeza dele. O fato de chamar Marcos de volta é uma questão de grandeza de espírito. Porque se ele dissesse: Marcos, eu não quero mais não. Marcos foi embora, não quis saber de ficar aqui junto com a gente, sofrendo pelo Evangelho, não quero mais. Isso revelaria que ele era pequeno de espírito. Mas ele teve grandeza de chamá-lo de volta. Ele teve coragem. Será que alguém não ficou se perguntando: mas chamar Marcos? Chamar Marcos? Tem certeza? E se ele sair de novo? E se ele abandonar a gente de novo no meio da missão? Mas Paulo teve coragem, e teve coragem inclusive de pregar onde ele sabia que poderia ser preso, Roma. E ele foi preso. E mesmo assim ele parou de pregar? Não. Ele parou de orientar os irmãos? Não. Ele não foi detido pela detenção. Ele não foi parado por uma prisão. E ele deixa uma mensagem de esperança: eu combati o bom combate. Ou seja, tudo que eu passei aqui, passei feliz da vida, porque esse combate é necessário. Eu completei a minha carreira. Você que está caminhando agora, peça a Deus misericórdia, peça a Deus graça para você completar a sua carreira também. E guarde sua fé. Guarde sua fé. Então ele deixa uma mensagem de esperança: aquilo que virá mais para frente é muito melhor do que aquilo que temos passado. Paulo está dizendo: ele amou o presente século.